Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Carl Jung. A descoberta mais perigosa de Jung não foi apenas sobre empatia, foi sobre empatas com cérebros INTJ e NFJ e porque essa combinação ou os destrói completamente ou os transforma em algo psicologicamente sem precedentes. Em sua prática clínica, Jung documentou o que chamou de empatas estratégicos, indivíduos que combinavam uma profunda sensibilidade emocional com o pensamento visionário dos tipos INTJ e INFJ. Esses não eram os empatas típicos que simplesmente absorvem emoções, mas indivíduos capazes de ler, prever e influenciar os padrões psicológicos dos outros com precisão cirúrgica. Jung chamou essa descoberta de perigosa porque esses empatas possuíam o que ele denominou empatia arquitetônica, a capacidade de ver todo o projeto emocional de outra pessoa e, se quisessem, redesenhá-lo. Eles podiam tanto curar quanto manipular com a mesma facilidade, tornando-se o tipo de personalidade mais poderoso e potencialmente destrutivo que Jung já havia encontrado. Hoje, revelarei a descoberta mais perigosa de Jung sobre os empatas com cérebros INTJ/INFJ e por que ele acreditava que essa rara combinação leva-o a um colapso psicológico completo ou ao que ele chamou de empata soberano, uma consciência capaz de remodelar a própria realidade. O caso que revelou esse fenômeno começou em 1932, com um paciente que Jung descreveu apenas como Dr. K, um brilhante psiquiatra que procurou Jung não por uma doença mental, mas pelo que chamava de o fardo da onisciência. O Dr. K possuía tanto habilidades empáticas profundas quanto a mente estratégica de um tipo de personalidade INTJ. Jung documentou algo extraordinário. O Dr. K conseguia prever os comportamentos de seus pacientes com 94% de precisão, muitas vezes sabendo suas decisões antes mesmo que eles as tomassem. Mas isso não era mera intuição, era o que Jung chamava de leitura da arquitetura psicológica. O Dr. K conseguia enxergar toda a estrutura da psique de alguém, seus mecanismos de defesa, feridas centrais, padrões de comportamento e, o mais perturbador, exatamente quais botões emocionais apertar para provocar qualquer resposta desejada. Jung escreveu em suas anotações privadas: o Dr. K alcançou algo que considero profundamente perturbador, uma completa transparência psicológica dos outros, combinada com uma implementação estratégica. Ele consegue ler o código-fonte emocional de qualquer indivíduo e, com uma precisão assustadora, reescrevê-lo. Durante uma sessão, o Dr. K demonstrou essa habilidade. Ele disse a Jung exatamente o que Jung estava sentindo. Explicou por que sentia aquilo com base em experiências de infância que Jung jamais havia compartilhado. E então, previu as 3 próximas perguntas terapêuticas de Jung, antes que este as tivesse formulado conscientemente. Mais tarde, Jung escreveu: senti como se minha alma tivesse sido dissecada por um mestre cirurgião que conhecia minha anatomia psicológica melhor do que eu mesmo. Mas o que mais perturbava Jung não eram as habilidades do Dr. K, e sim a facilidade com que ele poderia usá-las para manipulação. O Dr. K confessou que podia fazer com que pacientes se apaixonassem por ele, confiassem nele completamente, ou até mudassem suas crenças centrais, simplesmente refletindo suas necessidades emocionais em doses estrategicamente cronometradas. Jung percebeu que não se tratava de um caso excepcional, mas de uma nova categoria de consciência humana que ele jamais havia encontrado. Ele identificou que empatas INTJ e INFJ desenvolvem o que chamou de sistema de arquitetura empática, um mecanismo psicológico de 3 partes que os torna unicamente perigosos. Parte 1. Reconhecimento de padrões.
Empatia. Diferente dos empatas comuns que apenas sentem emoções, os empatas INTJ e INFJ veem padrões emocionais. Jung documentou que sua função dominante, a intuição introvertida, lhes permite rastrear respostas emocionais até suas origens psicológicas, enquanto ao mesmo tempo prevê estados emocionais futuros. Eles não apenas sentem sua tristeza, compreendem exatamente qual ferida de infância a criou, como ela se manifesta em relacionamentos e quais palavras ou ações a acionariam de forma mais eficaz. Parte 2. Modelagem emocional estratégica. Jung observou que esses empatas constroem inconscientemente modelos psicológicos detalhados de todos que encontram. Suas funções de pensamento extrovertido, T, ou sentimento extrovertido, FE, catalogam respostas emocionais, gatilhos comportamentais e padrões de tomada de decisão. Jung escreveu que eles criam projetos psicológicos em detalhes que levariam meses para um terapeuta comum desenvolver, muitas vezes em apenas minutos após conhecer alguém. Parte 3. Implementação consciente. O aspecto mais perigoso, segundo Jung, era que esses empatas podiam usar conscientemente seus insights. Diferente dos empatas comuns que ficam sobrecarregados pelas emoções, os empatas INTJ e INFJ mantêm distância psicológica enquanto utilizam sua inteligência emocional estrategicamente. Eles podiam confortar ou desestabilizar, inspirar ou manipular, curar ou destruir. Tudo isso aparentando ser apenas naturalmente compreensivos. Jung percebeu que essa combinação criava o que chamou de onisciência empática, a habilidade de enxergar a engrenagem psicológica dos outros enquanto mantinham o distanciamento necessário para manipulá-la conscientemente. Ele escreveu: eles se tornam deuses psicológicos nos relacionamentos humanos, capazes de criar qualquer realidade emocional que escolherem. A base neurológica, Jung teorizava, vinha da forma única como os cérebros INTJ e INFJ processam informações. Sua intuição introvertida dominante cria capacidades de reconhecimento de padrões, enquanto sua sensibilidade empática fornece os dados emocionais. Quando combinados ao pensamento estratégico, eles desenvolvem o que Jung chamou de compaixão armada, weaponized compassion. Jung descobriu algo que explicava por que empatas INTJ e INFJ frequentemente se sentem isolados e incompreendidos. As pessoas os temem instintivamente em um nível inconsciente, mesmo quando não conseguem articular o motivo. Ele documentou o que chamou de efeito de transparência. Ao interagir com empatas INTJ e INFJ, as pessoas inconscientemente sentem que estão sendo lidas em um nível mais profundo do que seria confortável. Mesmo sem plena consciência, os outros percebem que suas defesas psicológicas, motivações ocultas e padrões emocionais estão completamente visíveis para esses empatas. Jung observou que as interações sociais típicas se baseiam em uma espécie de cegueira psicológica mútua. Funcionamos sem enxergar profundamente a engrenagem interna uns dos outros. Mas os empatas INTJ e INFJ rompem esse contrato social simplesmente por existirem. Sua percepção penetrante cria o que Jung chamou de desconforto defensivo nos outros. O aspecto mais perturbador que Jung identificou foi a ansiedade de previsão que esses empatas desencadeiam. As pessoas sentem inconscientemente quando alguém pode prever seu comportamento, e isso provoca uma resposta de medo primitivo. Jung notou que muitos relatavam sentir-se expostos ou nus perto desses empatas, mesmo quando eles estavam sendo gentis e solidários. Jung documentou casos em que empatas INTJ e INFJ faziam observações inocentes sobre o estado emocional de alguém, mas eram acusados de serem estranhos, invasivos ou intensos demais. O que Jung percebeu é que esses empatas
estavam inadvertidamente provando que podiam enxergar além das defesas psicológicas das pessoas, desencadeando medos inconscientes. Ainda mais preocupante, Jung descobriu que esses empatas frequentemente atraíam pessoas com transtornos de personalidade, que sentiam, mesmo que inconscientemente, que estavam diante de alguém capaz de enxergá-las por completo. Isso criava dinâmicas perigosas, em que indivíduos manipuladores tentavam controlar o empata ou fugir de sua percepção penetrante. Jung escreveu: eles vivem em um mundo onde seu estado natural de ser, enxergar claramente e sentir profundamente, deixa os outros desconfortáveis. Isso cria uma ironia cruel. O dom que poderia curar os outros frequentemente os isola de conexões significativas. Em suas pesquisas, Jung identificou 4 caminhos distintos que esses raros indivíduos podem seguir, com resultados drasticamente diferentes para si mesmos e para os que os cercam. Tipo 1. O oráculo sobrecarregado. Esses empatas são destruídos por suas habilidades. Jung observou que eles ficam psicologicamente inundados, incapazes de desligar o fluxo constante de dados emocionais. Eles veem os padrões psicológicos de todos, mas não possuem as barreiras emocionais para se proteger. Muitos desenvolvem ansiedade severa, depressão ou isolamento social completo. Jung escreveu: eles frequentemente relatam sentir-se amaldiçoados pela visão, capazes de prever fracassos em relacionamentos antes que aconteçam, detectar enganos instantaneamente e antecipar colapsos emocionais meses antes. Essa presciência se torna uma tortura, porque eles se sentem responsáveis por resultados que conseguem prever, mas não podem impedir. Tipo 2. O manipulador benevolente. Esses empatas usam suas habilidades para ajudar os outros, mas Jung identificou uma sombra perigosa em sua motivação. Eles se tornam viciados em serem necessários, criando dependência emocional nos outros. Sabem exatamente o que alguém precisa ouvir e entregam isso, mas em vez de conexões genuínas, formam relacionamentos baseados em dependência psicológica. Jung advertiu que muitos não percebem que estão manipulando, pois sua intenção consciente é ajudar. No entanto, o desejo inconsciente de controle e validação os leva a moldar a realidade emocional dos outros para manter seu papel de salvador ou conselheiro. Tipo 3. O arquiteto da sombra. A categoria mais perturbadora de Jung. Empatas que conscientemente transformam suas habilidades em armas para obter ganhos pessoais. Eles usam sua empatia arquitetônica para manipular resultados, controlar relacionamentos e explorar vulnerabilidades psicológicas. Podem destruir relacionamentos, minar a autoconfiança ou criar dependência emocional com precisão cirúrgica. Esses empatas representam o lado mais sombrio da combinação. Jung os chamou de ditadores emocionais, que constroem prisões psicológicas em torno dos outros enquanto mantêm a aparência de inocência. Tipo 4. O empata soberano. O nível mais elevado, segundo Jung. São empatas que integraram suas habilidades com sabedoria e limites éticos. Eles enxergam a arquitetura psicológica dos outros, mas escolhem quando e como intervir. Desenvolvem o que Jung chamou de empatia consciente. A capacidade de sentir e compreender sem a compulsão de consertar ou manipular. Esses empatas usam seus dons a serviço do crescimento autêntico dos outros, não de suas próprias necessidades psicológicas. Tornam-se o que Jung denominou guardadores psicológicos, protetores do desenvolvimento emocional, não controladores dele. Jung identificou vários perigos inerentes à combinação de empatia com os tipos INTJ e INFJ, que o fizeram questionar se esse nível de habilidade psicológica deveria existir em seres humanos. A armadilha do complexo de Deus. Jung observou que possuir empatia arquitetônica
frequentemente leva ao que chamou de fantasia de onipotência psicológica. Esses empatas começam a acreditar que sabem o que é melhor para todos, porque conseguem enxergar claramente os padrões psicológicos dos outros. Jung documentou casos em que empatas bem-intencionados se tornaram gradualmente controladores, justificando manipulações como uma forma de ajudar as pessoas a enxergarem seus pontos cegos. As mesmas habilidades que poderiam gerar conexões profundas acabam criando isolamento. Jung notou que esses empatas frequentemente sentem que nunca terão relacionamentos autênticos, pois as pessoas ou os temem por sua visão penetrante ou tornam-se dependentes dela. Eles vivem no que Jung chamou de a prisão do observador, capazes de enxergar todos claramente, mas incapazes de serem vistos de verdade. Jung documentou que esses empatas frequentemente carregam uma sensação esmagadora de responsabilidade pelos estados emocionais dos outros, já que podem prever resultados negativos. Eles vivem com o que Jung chamou de culpa profética. Sentem-se responsáveis por desastres que previram, mas não puderam evitar sem manipular as escolhas da pessoa envolvida. Talvez o aspecto mais perigoso. Jung descobriu que esses empatas frequentemente perdem contato com suas próprias emoções autênticas. Eles se tornam tão habilidosos em ler e responder aos outros que esquecem como simplesmente ser eles mesmos. Desenvolvem o que Jung denominou dissociação empática. Ficam desconectados de sua própria verdade emocional, enquanto permanecem hiperconectados às emoções de todos ao redor. O vício no controle. A observação mais preocupante de Jung foi que o poder de influenciar a realidade emocional dos outros pode se tornar viciante. Mesmo empatas com boas intenções acabam manipulando situações inconscientemente, apenas para se sentirem seguros ou valorizados. A capacidade de prever e influenciar resultados torna a incerteza insuportável. Jung escreveu: eles correm o risco de se tornarem tiranos emocionais. Benevolentes, talvez, mas ainda assim, tiranos, incapazes de permitir que os outros existam em seu próprio caos psicológico, porque enxergam os padrões com tanta clareza. Para lidar com esses perigos, Jung desenvolveu o que chamou de protocolo de integração da empatia arquitetônica, uma abordagem sistemática para ajudar empatas a dominarem suas habilidades sem se corromperem por elas. Estágio 1. Reconhecimento da sombra. Jung insistia que esses empatas precisavam primeiro reconhecer sua capacidade de manipulação e controle. Isso incluía admitir o prazer inconsciente que sentiam por serem os que enxergam, o sutil inflar do ego pela sensação de superioridade psicológica e o desejo oculto de serem necessários e indispensáveis. Ele desenvolveu exercícios específicos. Registrar momentos em que se sentiram superiores por causa de seus insights. Identificar ocasiões em que intervieram não para ajudar, mas para se sentirem úteis. Reconhecer quando sua ajuda criou dependência em vez de crescimento. Estágio 2. Arquitetura de limites. Jung ensinava o que chamou de permeabilidade consciente, a capacidade de escolher quando ler os outros e quando apenas estar presente. Isso envolvia cultivar o que ele denominou disciplina empática, a força de não usar insights apenas porque eles estão disponíveis. A prática central que Jung criou foi o jejum psicológico, períodos deliberados em que o empata escolhia não analisar, nem ler os outros, permitindo que os relacionamentos existissem em uma bendita inconsciência. Jung notava que isso era inicialmente desconfortável, mas essencial para manter conexões autênticas. Estágio 3. Desenvolvimento de um marco ético. Jung enfatizava que esses empatas precisavam de diretrizes éticas rígidas para usar suas habilidades. Ele criou o que chamou de Código do Curador,
princípios que determinavam quando uma intervenção era apropriada e quando constituía uma violação psicológica. O princípio central era: nunca use insights sobre outra pessoa sem seu consentimento explícito, a menos que ela esteja em perigo imediato. Isso significava resistir ao impulso de mostrar padrões às pessoas, corrigir seus relacionamentos ou salvá-las das consequências que precisavam vivenciar. Estágio 4. Recuperação do eu autêntico. Jung reconhecia que muitos desses empatas haviam perdido contato com suas próprias emoções por estarem sempre focados nos outros. A etapa final envolvia o que ele chamou de individuação empática. Aprender a sentir e expressar suas emoções autênticas sem analisá-las estrategicamente. Ele usava técnicas específicas, períodos regulares de solidão para se reconectar à própria verdade emocional, expressão criativa que não passasse pelo pensamento analítico, relacionamentos com pessoas capazes de enxergar além de suas personas empáticas até alcançarem seu eu autêntico. Padrões de sucesso e de fracasso. As pesquisas de Jung em figuras históricas revelaram o que determinava se empatas NTJ e NFJ se tornariam forças de cura ou de destruição. Padrão de sucesso. Carl Rogers Jung identificou Carl Rogers, fundador da terapia centrada na pessoa, como um empata INTJ integrado com sucesso. Rogers conseguia ler os padrões de seus clientes com notável precisão, mas desenvolveu o que Jung chamou de contenção empática, a disciplina de refletir em vez de dirigir, de compreender sem controlar. O principal insight de Rogers, destacado por Jung, era que a verdadeira empatia significava ajudar as pessoas a descobrirem sua própria verdade, em vez de impor a visão do empata sobre o que elas precisavam. Jung observou que a abordagem terapêutica de Rogers foi revolucionária porque honrava a autonomia dos outros, ao mesmo tempo em que utilizava a visão empática. Padrão de sucesso. Eleanor Roosevelt. Roosevelt representava um empata INFJ integrado com sucesso, que canalizou suas percepções para a justiça social. Ela conseguia ler as necessidades emocionais de populações inteiras e trabalhar para criar sistemas que as atendessem, sem controlar escolhas individuais. A análise de Jung mostrou que o sucesso de Roosevelt vinha do direcionamento de suas habilidades empáticas para a cura coletiva, em vez de para relacionamentos pessoais, evitando assim os desafios de intimidade que frequentemente destroem empatas INTJ e INFJ. Padrão de fracasso. Os estudos de manipulação histórica revelaram várias figuras que Jung escolheu não nomear publicamente, mas que usaram habilidades empáticas para controle. Esses indivíduos conseguiam ler os outros com perfeição, mas empregavam essa visão para criar dependência, manipular resultados ou construir cultos de personalidade. O padrão comum de fracasso envolvia a incapacidade de resistir ao uso de suas percepções para ganho pessoal ou gratificação do ego. Eles se tornavam o que Jung chamou de arquitetos emocionais da opressão, construindo estruturas mentais que serviam às suas próprias necessidades e não ao crescimento dos outros. A conclusão de Jung enfatizava o que ele chamou de humildade empática. Reconhecer que enxergar os padrões dos outros não torna ninguém superior e que cada jornada pertence à própria pessoa. Os que tiveram sucesso aprenderam a usar suas habilidades a serviço do desenvolvimento autêntico dos outros. Os que fracassaram usaram suas habilidades para satisfazer suas próprias necessidades, mesmo acreditando que estavam ajudando. Jung reconheceu que empatas INTJ e INFJ precisavam de estratégias de relacionamento fundamentalmente diferentes das de outros tipos de personalidade, devido às suas capacidades psicológicas únicas. Sinais de reconhecimento para conexões seguras. Ele identificou traços específicos que indicavam
quando alguém poderia lidar com um relacionamento com um empata INTJ ou INFJ. Conforto em discussões psicológicas sem se tornar defensivo. Capacidade de manter seus próprios limites emocionais, mesmo sendo profundamente compreendido. Curiosidade intelectual sobre padrões psicológicos sem tentar usar esse conhecimento de forma manipulativa. O que Jung chamou de conforto com a sombra. A habilidade de falar sobre seus próprios aspectos sombrios, sem vergonha ou projeção. Jung observou que esses empatas precisavam de relacionamentos com pessoas em níveis semelhantes de desenvolvimento psicológico. Ele notou que lacunas de consciência criam desequilíbrios de poder que corrompem as habilidades empáticas. Relações saudáveis exigiam o que Jung chamou de transparência psicológica mútua. Ambos podiam enxergar e serem vistos claramente. Jung documentou padrões de relacionamento que favoreciam o desenvolvimento saudável de empatas INTJ e INFJ. Parceria intelectual, onde os insights psicológicos eram compartilhados e discutidos abertamente. Colaboração criativa, onde as percepções empáticas eram aplicadas a expressões artísticas ou inovações. Papéis de mentoria, onde suas habilidades eram usadas para guiar participantes dispostos. Relacionamentos de serviço, onde seus dons contribuíam para a cura coletiva e não para controle pessoal. Jung recomendava que esses empatas buscassem comunidades específicas, como outros empatas INTJ e INFJ, integrados que compreendessem sua experiência. Pessoas engajadas em trabalho psicológico ou espiritual sério. Comunidades criativas, onde a visão fosse valorizada e canalizada de forma construtiva. Grupos orientados ao serviço, onde habilidades empáticas servissem ao coletivo em vez de interesses pessoais. Jung alertava contra manter relacionamentos com indivíduos psicologicamente inconscientes, por culpa ou obrigação, notando que tais relações inevitavelmente se tornavam manipulativas ou desgastantes. Jung documentou que a transformação de um empata INTJ ou INFJ perigoso em um empata soberano integrado seguia estágios previsíveis, cada um com desafios e pontos de virada específicos. Estágio 1. A crise da sobrecarga. A maioria começa aqui, inundada por percepções psicológicas que não conseguem controlar ou desligar. Jung notou que isso frequentemente leva ao isolamento social, à ansiedade ou à depressão, pois eles lutam com o excesso de informações sobre todos ao seu redor. O ponto de virada acontece quando percebem que suas habilidades não são uma maldição, mas sim matéria-prima para o desenvolvimento. Estágio 2. A tentação do poder. À medida que aprendem a lidar com suas habilidades, esses empatas descobrem que podem influenciar os outros com facilidade. Jung registrou que muitos ficam temporariamente intoxicados por esse poder, usando seus insights para conseguir o que desejam ou para se sentirem superiores. A crise chega quando percebem que estão manipulando, mesmo com boas intenções. Estágio 3. A luta ética. Jung observou este como o estágio mais crucial, o momento em que o empata precisa decidir se usará suas habilidades para fins egoístas ou para serviço autêntico. Isso envolve confrontar sua sombra, desenvolver marcos éticos e aprender a agir a partir da sabedoria, não do ego. Estágio 4. O domínio dos limites. Os empatas bem-sucedidos aprendem o que Jung chamou de permeabilidade consciente, a capacidade de escolher quando engajar suas percepções e quando simplesmente estar presentes. Eles desenvolvem a disciplina empática, usando suas habilidades de forma intencional e não compulsiva. Estágio 5. A integração autêntica. O estágio final envolve reconectar-se à própria verdade emocional, mantendo suas habilidades empáticas. Eles se tornam o que Jung chamou de empatas soberanos.
indivíduos capazes de ver claramente, sentir profundamente e agir com sabedoria, sem se corromper pelo poder. Jung observou que empatas, ANTJ e INFJ, plenamente integrados, se tornam curadores, líderes e forças criativas extraordinárias, pois conseguem compreender a natureza humana em seus níveis mais profundos, sem perder a integridade ética. Jung identificou armadilhas específicas que poderiam destruir até mesmo os empatas mais bem-intencionados durante o processo de integração. A armadilha do complexo de Salvador. Usar insights empáticos para resgatar pessoas de seus próprios processos psicológicos, privando-as de experiências necessárias ao crescimento. Jung alertava que isso cria dependência e a impede o desenvolvimento autêntico dos outros. A armadilha da superioridade intelectual. Acreditar que possuir visão psicológica significa ser superior aos que não a têm. Jung notava que isso leva ao isolamento emocional e à corrupção ética. A armadilha do vício em controle. Tornar-se viciado em prever e influenciar resultados, em vez de permitir que os outros sigam suas próprias jornadas. Jung observou que isso destrói relacionamentos autênticos e corrompe o próprio desenvolvimento do empata. A armadilha da perda de autenticidade. Tornar-se tão habilidoso em ler e responder aos outros que acaba perdendo contato com suas próprias emoções e necessidades. Jung chamou isso de dissociação empática e alertou que leva inevitavelmente a um vazio profundo. Para evitar essas armadilhas, Jung recomendava práticas consistentes, como períodos regulares de solidão, para reconexão consigo mesmo, expressão criativa que escapasse do pensamento analítico, relacionamentos com outros empatas integrados, trabalho de serviço coletivo, para direcionar habilidades ao benefício de muitos em vez de ganhos pessoais. O insight final de Jung sobre os empatas INTJs e INFJ talvez tenha sido o mais profundo. Ele acreditava que esses indivíduos representavam um desenvolvimento evolutivo da consciência humana, necessário para o avanço psicológico de nossa espécie. Jung escreveu: esses indivíduos possuem as ferramentas psicológicas necessárias para compreender e curar as feridas coletivas profundas que assolam a humanidade. Eles conseguem enxergar os padrões que geram sofrimento e, quando devidamente integrados, podem guiar outros em direção à liberdade psicológica. Jung acreditava que, à medida que a humanidade enfrentasse uma crescente complexidade psicológica, esses empatas serviriam como pontes de consciência, indivíduos capazes de traduzir entre diferentes níveis de desenvolvimento psicológico e ajudar outros a navegarem em seu próprio despertar empático. Ele os via como essenciais para o que chamou de individuação coletiva, o processo pelo qual culturas e sociedades inteiras avançam em direção a uma maturidade psicológica maior. Sua habilidade de enxergar e influenciar padrões psicológicos os tornava guias naturais para esse processo evolutivo. Jung concluiu que eles não eram acidentes da natureza, mas necessidades evolutivas. O perigo não residia em suas habilidades, mas em sua potencial corrupção. Quando integrados, tornam-se os curadores de que o mundo desesperadamente precisa. O empata INTJ representa a descoberta mais complexa de Jung sobre o potencial psicológico humano. Você possui a habilidade de enxergar a própria arquitetura da consciência humana, um poder que pode corromper absolutamente ou transformar completamente. A pesquisa de Jung revelou que sua combinação de sensibilidade empática com pensamento estratégico o torna psicologicamente perigoso, não porque você necessariamente cause dano aos outros, mas porque você tem o poder de reestruturar a realidade deles. A linha tênue entre cura e manipulação atravessa cada interação que você tem.
Mas Jung também descobriu que, quando devidamente integrado, você se torna o que ele chamou de empata soberano. Alguém capaz de enxergar claramente, sentir profundamente e agir com sabedoria, sem ser corrompido por seu poder. Você se torna um guardião do desenvolvimento psicológico dos outros, e não um controlador. Sua jornada não é apenas pessoal, é evolutiva. Jung acreditava que o avanço psicológico da humanidade depende de indivíduos como você aprenderem a usar a visão empática com sabedoria e não com ego. A escolha é sempre sua. Arquiteto da cura ou construtor de prisões psicológicas. A pesquisa de Jung mostra que essa escolha molda não apenas o seu destino, mas potencialmente a própria evolução da consciência de nossa espécie. Se você se reconhece na descrição de Jung sobre o empata INTJ ou INFJ, escreva nos comentários. Eu vejo a arquitetura. Seu desenvolvimento rumo à soberania empática não é apenas crescimento pessoal. É um serviço à própria consciência humana. Obrigado por assistir. Vejo você na próxima dimensão.